por probabilidade de falhas. Tá? Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Tem uma parte ainda que vai ter a apresentação do João, né, de uma obra de Resende, que eu achei que vai ser muito interessante. Aí eu vou passar a palavra para ele. Muito obrigado. Gente, boa noite. Meu nome é João Coutinho, trabalho na MC já tem 3 anos, formado em Engenharia Civil. Bom, falar depois do Emílio não é fácil. Já não é fácil falar em público para mim, mas a ideia é transmitir para vocês uma obra que, na verdade, foi um aprendizado, especialmente para mim. Né? Quando eu comecei, eu trabalhava num aplicador, que o nome é Monteiro Aviana, e ela faz serviços pequenos para a Gafisa, de impermeabilização. Então, essa empresa, comecei com a Andréia, na verdade, exemplo, não era ainda MC. Então, fui fazer uma visita em Resende e lá a gente conheceu o Votorantim, a Rússula, onde tinha uma impermeabilização muito grande na época para fazer. E, bom, deixa eu contando. O Emílio, né, como sempre, estava lá, nessa apresentação, e várias pessoas, e assim, e só paulada, né? Não, argamassa polimérica, a gente só quer que Shaipex, eles só queriam Shaipex. E o Emílio, com essa teoria dele, né, avançada em termos de materiais, então ele foi passando essas informações e a gente conseguiu fechar a obra, né, da ETA, e também tinha uma ET, eram 2 obras em conjuntas, mas com argamassas poliméricas. Foi usado o Zentrifix TWS e o Elastic, que são o quê? O Zentrifix TWS é a nossa argamassa semi-flexível, né, ou rígida, ou semi-rígida, né, tanto faz, e o Zentrifix Elastic, rígido, pronto. E o Zentrifix Elastic, que é a nossa argamassa polimérica flexível. A área de impermeabilização foi 2.500 metros quadrados, não é uma área grande, porém de difícil trabalho. Só para apresentar, a empresa que era responsável era a Rússula. Essa empresa ela faz, na realidade, o sistema de automação. E como ela pegou esse sistema de civil para fazer, ela contratou a Paranasa e contratou a Monteiro Viana para fazer a impermeabilização. E na época, como eu já disse, eu trabalhava com a Monteiro Viana. Então aqui tem um esboço em CAD da parte da ETA e da ET. A ET foi impermeabilizada com Shaipex, tá? Que é onde tem mais ataques do efluente. E ali são os reservatórios, que na realidade são resfriadores, que a gente chama de contato e não contato, porque a água desses resfriadores, elas passavam, né, para resfriar o aço, umas em contato e outras não. Então, por isso, contato e não contato, aonde também tinha sua agressividade. Bom, aqui é uma foto só para registrar, está lá o Emílio e eu, a gente tinha mais cabelo, né? Outros não, né? Pois é, eu lembro muito do Policene, falando com o Emílio, mas como é que funciona? E falou 1 hora, 2, e o Emílio calado, não falou nada, e quando o Emílio falou, aí ninguém mais falou nada, né? E foi assim, para mim, estava começando, eu sou técnico em eletrônica, estava terminando a faculdade em 2009, e fui trabalhar para pegar uma experiência com isso, né? Felicidade de conhecer a Andréia. Aí, na primeira, vejo o Emílio assim, né? Não tem jeito. Pronto. Fiquei apaixonado na MC, né? Bom, aqui tem uma foto do Castelo d'Água. Então dá para ver todo o sistema, né? Foi impermeabilizado todo o sistema, tanto o Castelo d'Água. E aí vamos ver assim a parte de praticidade da aplicação do produto. Eu particularmente acho a aplicação muito simples, né? O preparo, todo mundo aqui sabe disso, do substrato é muito mais complicado do que, de fato, a aplicação do produto. O substrato, um bom concreto, ele vai te dar a confiabilidade, né, do serviço. O Emílio costuma falar que quando o concreto falha e a impermeabilização falha, você tem um problema. Mas se um dos dois você está bom, você tem uma confiabilidade maior. Bom, o Zentrifix TWS é uma argamassa polimérica, né, rígida, e
qual que é a diferença da que a gente vê no mercado? Ela é monocomponente, então ela não vem com o polímero, né, separado para que você misture e que já tenha água. O que eu enxergo como vantagem? Eu enxergo como vantagem você ter transporte e também o custo. Quando você pega uma argamassa polimérica, o nosso saco é de 25 quilos, você adiciona 6 litros de água, ou seja, você aumenta 6 quilos o peso da argamassa. Então, se a gente fizer uma conta, você está vendo que a cada 31 quilos de uma argamassa polimérica, você está pagando 6 quilos de água. Isso aí é notório. Então, o tempo, né, de mistura, 3 minutos. É interessante assim que o Emílio mostra uma parte toda teórica e a minha vai ser muito mais voltada na prática. Ali a aplicação, você pode ver que está todo mundo, né, com pulverizador, espátula. Mentira, né? Só tem vassoura ali. E o serviço... houve também reparos estruturais, onde utilizou uma linha de argamassa de reparo, e por sobre esse reparo que foi feito a impermeabilização com os Zentrifix TWS. Nesses tanques foram colocados apenas esse tipo de argamassa. Não foi utilizado uma argamassa flexível. Bom, aí o aspecto final, como que ela ficou. Bom, o castelo d'água, ele já teve uma metodologia de reparo também muito conhecida, que é a introdução de argamassa polimérica em 3 demãos e depois mais 3 demãos de uma argamassa flexível, muito comum, acredito que bem trivial no nosso meio, né? O Emílio costuma falar que é muito trivial. Bom, aqui tem algumas fotos de problemas, né? Tentei assim pegar as fotos dos mesmos lugares para ver o que foi feito, aonde você tinha as patologias, brocas no concreto. Quando encheu esse castelo d'água, eles acharam que ele não fosse vazar. E ele vazou, mas para todo quanto é lado. Eles ficaram com medo de cair, né? Esvaziaram muito rápido, porque o negócio ficou assim assustador. Então, naquele canto tinha uma broca que vazava. A mão ela ia, né? Ela atravessava o concreto todo. Aqui algumas fotos da parte de impermeabilização. Ela foi feita toda na brocha. Você não conseguia utilizar dentro do reservatório equipamento de ar, porque era um ambiente muito confinado e a fiscalização travou, né? Eu não sei se isso realmente teria algum tipo de problema, mas teve esse travamento. Depois de aplicado os Zentrifix TWS, foi aplicado mais 3 demãos do Zentrifix Elastic. Houve também, nesse tipo de reservatório, o véu de poliéster. A gente aconselha, no caso, acima de 4 metros de altura, utilizar o véu de poliéster. Aqui algumas fotos, né? O antes e o depois, para ver como que fica a textura. Observa que não tem muita espessura, né? A espessura ficou em média 3 milímetros. Também, né, antes e depois. E o aspecto final da impermeabilização como um todo. Bom, assim, a ideia, né, aqui da gente é mostrar que a MC ela já trabalha com esse tipo de argamassa, que é uma argamassa comum, há muito tempo. A gente hoje tem obras dentro do Comperge, a gente tem obras com algumas construtoras, a gente conseguiu fechar com a Cury um fornecimento de 150 toneladas dos Zentrifix TWS, exatamente para a linha residencial, e a mensagem que a gente dá é que a ideia é entrar com tudo dentro desse segmento, contando com os parceiros. Então, para isso, eu gostaria de chamar aqui também o Douglas e o Américo, por favor, só para apresentá-los. A MC, né, ela cresceu e, com esse crescimento, agora a gente acredita que consegue atender essa demanda de mercados prediais, porque parece que é pequeno, mas não é. Então, o Douglas é um engenheiro civil, ele está trabalhando, atendendo toda a região do Rio, eu também, junto com ele, a ideia é somar esforços, e o Américo é o técnico de aplicação, que qualquer pessoa ou qualquer empresa que precisar de uma demonstração, ou de tirar dúvidas, ou de fazer um teste, a gente está à disposição. Obrigado. Bom, e só para finalizar, a ideia é fazer uma coisa rápida. Eu
trouxe uma ideia de custo para vocês verem que não é nada exorbitante. Então, nessa obra do Castelo d'Água foi utilizado 1,5 mm do Zentrifix TWS de espessura e 1,5 mm do Elastic. E o consumo próximo a 3 kg de um e 2,4 do outro, tendo um custo de aproximadamente R$20 um metro quadrado. A gente não fornece o véu de poliéster, então eu não tenho ideia nem do preço. Bom, gente, é isso aí. Desculpa o nervosismo e obrigado. Gente, agora eu queria agradecer a vocês e eu queria chamar a Thaís, que ficasse aqui junto com a gente, para tentar responder pelo aspecto do projeto. Vem aqui, fica aqui. Emílio, podia vir para cá. João, para poder trocar alguma ideia à disposição de vocês. Thaís, você que é a representante da EI focando o projeto, eu acho que é importante, vou dizer para vocês de maneira muito honesta, eu acho que nem, falando em termos de Brasil, a gente precisa mais projetistas de impermeabilização, é um segmento muito difícil de se achar, e eu queria parabenizar a Thaís dela se especializar e buscar esse espaço dentro do mercado do Rio de Janeiro. A gente está precisando disso, porque depois de uma aula do Emílio, a gente descobre que a gente não sabe especificar, nem sabe o que a gente quer. Então, eu acho que é importante, a gente que está dentro desse mercado há muito tempo, cada hora você aprende uma coisa nova e, realmente, a projetista ou a especificação de um projeto, eu acho que é a mãe de tudo para uma busca do sucesso. Queria agradecer a Thaís, queria que ela falasse alguma coisa em cima do que a gente viu e deixar a plateia aí alguém que possa fazer algum comentário e a gente está à disposição. João, entra para cá também, vem para cá. Cadê João? João está no banheiro. Estava nervoso. Vai, Thaís. Boa noite. A gente teve aqui uma aula de impermeabilização na parte técnica, mas a gente vê isso tudo que o Emílio explicou todos os dias nas obras. A gente tem problemas e a gente consegue resolver os nossos problemas com os materiais que a MC nos fornece. E foi ótimo, viu, ter ouvido você. E tem muita coisa que você falou aí, o que a gente usa normalmente, especifica normalmente nas nossas obras aqui no Rio. Porque o problema é o seguinte, o Rio de Janeiro é uma cidade atípica. A gente tem muito problema de vazamentos na área de enterradas de subsolo e que a gente resolve com os materiais que a MC Bolchimir tem. Subsolo aqui no Rio não é... o Rio de Janeiro está afogado, nós estamos do lado da Baía de Guanabara, do lado da Lagoa Rodrigo de Freitas, então todas as nossas obras têm lençol freático altíssimo, e é com cristalização, com argamassas poliméricas, que a gente consegue resolver os nossos problemas das nossas edificações. É isso que eu tinha para falar. Eu estou à disposição, se vocês precisarem de algum esclarecimento, alguma pergunta, para responder para vocês. Boa noite a todos, sou engenheiro civil, tenho uma loja de impermeabilizantes em Cabo Frio. E fiz algum serviço também de impermeabilização, porém agora me mantenho só na venda de produtos. Eu sempre ouvi falar que cimento polimérico não tinha resistência a raio UV. Há pouco tempo comecei a trabalhar com outro fabricante que me apresentou um cimento polimérico monocomponente, também como o seu, que só adiciona água. Essa resistência ao UV é só no monocomponente ou, nesse caso, também que tem um acrílico misturado com cimento, também tem essa resistência? Sim. Antes de responder essa pergunta, eu esqueci de comentar uma coisa que é o seguinte, eu sou carioca também. E eu nasci na época que ainda era estado da Guanabara ainda, né? O meu certidão de nascimento. Mas, de qualquer jeito, eu diria o seguinte... às vezes o pessoal confunde raio ultravioleta com ressecamento, por causa da ação direta do sol. E aí, no fundo, existem alguns polímeros onde
por exemplo, principalmente aqueles que têm uma taxa de absorção muito alta de água, por exemplo, eles vão estar absorvendo muita água e ressecando muito rápido por causa, não da ultravioleta, mas do sol em si. E aí quando se fala que não resiste, quando você vê a deterioração precoce dessa argamassa, é porque se utilizou um polímero acrílico com alto teor de absorção de água. Você viu que naquela tabelinha tem produtos que vão de 25 a 8, por exemplo, né? Então depende do fabricante, então, do produto. Depende muito do fabricante. No fundo, eu diria que assim, você classificar argamassa polimérica flexível só por monocomponente ou por bicomponente é muito pouca informação para vocês médicos. Né? Eu diria que assim, teria que ter muito mais informações para você poder dimensionar se você colocaria em cima de uma laje ou não. Okay, aí, então, no fundo, eu diria assim, o parâmetro não é ultravioleta, é ressecamento. então melhor é consultar o fabricante mesmo. Sim. Obrigado. Alguma coisa a mais? Emílio, a partir dessa conversa sua aqui, e você tem sempre nos colocado como médico, né? Eu já estou até ficando meio preocupado com isso. Mas é o seguinte, a partir de agora não seria a hora dos projetistas justificarem por que usam determinados sistemas e... Ou seja, no projeto tem uma justificativa do material adotado? Serve para Thaís, mas levantou a bola. Vai, Thaís. Não esqueçam da minha avaliação. Troco a avaliação por um certificado. No final, lá na fora, tá bom? Olha só. Por favor. Eu não tenho nada contra. Posso fazer a justificativa do meu projeto, da linha do sistema que eu adotei. O que acontece é o seguinte, quando eu escolho um determinado sistema para uma área, eu escolho baseado numa série de informações que eu tenho e também na minha experiência de vida, de obra, de experiência técnica que eu tenho. Então, é super fácil para mim, super tranquilo, eu fazer uma justificativa do porquê que eu estou especificando aquilo. Não tenho nada contra isso. É que, muitas vezes, o que eu observo é que, na hora do vamos ver, quem orça os meus projetos, muitas vezes sequer lê o meu caderno de especificação. Olha na planta, vê o que está escrito lá, né? Olha lá, que eu coloco normalmente os sistemas coloridos e tal, o cara olha lá, blá, blá, e ele passa batido, olha só, muitas vezes, a planilha de metragem, e ele nem se preocupa como é que eu especifiquei, o que está escrito no meu caderno de especificação. Eu coloco nas minhas plantas, leia o caderno de especificação, veja o caderno de especificação, mas 99% eu observo que as pessoas não fazem isso. Então, eu posso fazer a minha justificativa, não tem problema nenhum, só que isso aí vai ser mais uma coisa que ninguém vai ler. Infelizmente, viu, Augusto? Já acabei. Não, eu me baseio nos projetos de arquitetura que eu recebo, nas condições que existem quando é subsolo, nos relatórios de sondagem, porque eu estou trabalhando no projeto, eu não estou na obra ainda, eu estou na fase de projeto. Então, eu tenho que me basear no relatório de sondagem e nos projetos de arquitetura e nos projetos de instalação. É por aí que eu vou. Entendeu? Agora, muitas vezes, quando você chega na execução, tem alguma coisa que você tem que ajustar. Isso é normal, isso não tem solução. Entendeu? E eu, muitas vezes, me proponho aí nos lugares, ajudar, discutir os problemas da execução. Eu não tenho problema nenhum com relação a isso. Deixa eu só colocar um ponto que eu acho que é importante aí. Eu acho que realmente é importante a justificativa, principalmente para convencer o cliente do porquê que está sendo feito, né? Mas, assim, o que a Thaís fala no dia a dia é exatamente isso. Os clientes fogem dos médicos, né, como se fosse a cruz, o diabo da cruz. Né?
Mas assim, eu entendo no fundo que talvez mais para frente o futuro vai ser alguma coisa bem parecida com o que acontece na medicina. Então você vai ter sempre aquela figura da segunda opinião. Então o cliente vai pegar o seu laudo e vai para um outro médico e fala assim, e o que você acha desse orçamento? Não é comum acontecer, mas eu já vi algumas obras de impermeabilização do metrô sendo feitas, que o pessoal faz verificação de projeto. Cálculo estrutural é assim. E impermeabilização, eu acho que é tão importante quanto cálculo estrutural, porque pensa em durabilidade também. E aí justifica exatamente o trabalho que a Thaís tem de justificar, e aí sim vai ter um outro profissional olhando e lendo isso, né? Fala, não, eu corroboro isso, ou ele discute, mas ele também tem que justificar o porquê que está contra isso. Quer dizer, isso é uma coisa bastante importante. Você tem que ter jogo de cintura para saber aonde você errou, ou quer dizer, você ou você bater pé naquilo que você tem convicção. Tem muitos projetistas aí que especificam isso e acabou. São